pessoal, tudo bem? Nós vamos ver a variabilidade dos objetos de pesquisa da psicologia e a diversidade de temas que essa ciência pode estudar. Alguns pesquisadores advocam que a variabilidade do objeto de pesquisa da psicologia está relacionado com a recência do reconhecimento da psicologia enquanto ciência, mesmo que questões humanas já fossem estudadas pela filosofia há muito tempo. A ciência se caracteriza por uma base teórica sólida. E essa recência da psicologia enquanto ciência, que data do final do século XIX, pode ser um dos motivos da psicologia ter essa variabilidade de objetos de pesquisa. Um outro fator que pode acarretar essa variabilidade de objeto é o próprio pesquisador. A psicologia, no sentido geral, ela estuda o homem. E o pesquisador se enquadra nessa categoria a ser estudada. A própria concepção de homem ela pode variar dependendo da lupa filosófica utilizada nesse estudo. Por exemplo, para discorrer um estudo com uma abordagem social, a psicologia vai estudar os tipos de homens, dependendo da conjuntura social que ele é concebido. Já numa abordagem de psicolinguística, o pesquisador vai estar interessado em estudar as concepções de linguagem, o processamento cognitivo desse homem, como é que ele processa a linguagem. Quando estabelecemos um padrão de descrição, de medidas, de controle e de interpretação, nós também criamos parâmetros para selecionar determinados fenômenos psicológicos. E esses fenômenos psicológicos que vão determinar o objeto de pesquisa. De qualquer forma, a psicologia atualmente é caracterizada pela variabilidade de objetos de estudo. Por conta dessa variabilidade, é difícil que um modo único de observação dê conta de todos esses objetos. Aí ficamos com um questionamento. A psicologia pode abordar qualquer tema, pode estudar qualquer assunto? Por mais que exista essa variabilidade de objetos de pesquisa, essa amplitude de temas que a psicologia pode abordar, existem questões que fogem da alçada dos psicólogos. Por exemplo, os psicólogos não podem estudar qual é o impacto do alcoolismo no fígado, por exemplo. A gente pode estudar qual é o impacto do alcoolismo na subjetividade desse sujeito. A gente pode estudar também, por exemplo, qual é o impacto da pandemia no consumo de álcool. Mesmo quando a pandemia e o impacto do isolamento social, da quarentena e do lockdown não são tomados como objeto de estudo propriamente dito, eles são fatores que devem ser levados em conta em qualquer tipo de pesquisa psicológica, em qualquer tipo de avaliação psicológica. Por exemplo, qual é o impacto do isolamento social na saúde mental das pessoas? Qual é o impacto da pandemia e do isolamento no desenvolvimento da aquisição de linguagem das crianças? Será que houve algum tipo de aumento da procura por profissionais da área da saúde mental durante a pandemia e durante a quarentena? Será que as pessoas que estavam fazendo um tratamento psicológico conseguiram se adaptar ao atendimento online? Será que as crianças se adaptaram bem ou conseguem aprender por meio das aulas remotas? Será que aconteceu um aumento no diagnóstico de doenças psiquiátricas durante a quarentena? Num estudo publicado na revista de Psicologia Médica da editora da Cambridge, que avaliou 25 estudos por meio de uma meta-análise com uma amostra de 72 mil pessoas, esse estudo ele avaliou a saúde mental das pessoas antes da pandemia e durante o lockdown. Esse estudo ele apontou um ligeiro aumento nos sintomas de depressão e de ansiedade, mas ele não mostrou um aumento no diagnóstico de transtornos psiquiátricos. Esses estudos mostraram que houve esse ligeiro aumento de 10% dos sintomas de ansiedade e de depressão, eles acabaram se estabilizando durante a pandemia. Isso quer dizer que o nosso cérebro tem uma capacidade adaptativa a situações adversas. É importante ressaltar também os achados de uma pesquisa nacional. Por meio dos dados do ELSA é um estudo longitudinal de saúde do adulto, que é um estudo que avalia a saúde de 15 mil brasileiros há décadas. Por meio de uma amostra de 2 mil pessoas, os pesquisadores avaliaram quais são os fatores de risco e os fatores de proteção durante a pandemia. Os achados mostraram que mulheres, pessoas jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica
são mais suscetíveis aos efeitos da pandemia na saúde mental. Outro achado interessante dos estudos sobre a pandemia é a relação entre suicídio e lockdown. A hipótese dos pesquisadores era de que o lockdown aumentaria o índice de suicídio, o que não acontece. Os efeitos deletérios de uma abertura econômica no momento errado são muito mais prejudiciais à saúde mental das pessoas do que o próprio lockdown. A psicologia é uma ciência com uma ampla gama de temas e de assuntos a serem estudados, dada a complexidade do seu objeto de pesquisa, que é o homem, dadas essas inúmeras questões que atravessam o ser humano. Eu utilizei como exemplo as pesquisas que falam sobre o impacto da pandemia e do isolamento social na saúde mental das pessoas, porque é um tema de suma importância para a área da saúde, bem como para a área da saúde mental. Então, a psicologia, além dessa variabilidade do objeto de pesquisa, ela também faz interface com diversas áreas. Por exemplo, a área médica, quando se trata da saúde mental durante a pandemia. Os psicólogos também podem desenvolver pesquisas e interface com professores e com pedagogos para compreender qual é o impacto da pandemia e do ensino remoto no desenvolvimento das crianças. Essas pesquisas são extremamente importantes no sentido de prover dados para que políticas públicas possam ser reformuladas. Alunos queridos, agradeço muito a atenção de vocês. Um beijo e até a próxima!